para a nossa quinta aula, né, que é a nossa oficina. Então, hoje nós vamos trabalhar atividade física e os hábitos. Então, a nossa aula de hoje, ela vai estar relacionada à saúde, à qualidade de vida. A gente vai falar também um pouquinho, dentro desse contexto, sobre o sedentarismo. Nós vamos falar sobre a relação da família nas práticas de atividade física, quais atividades físicas fazer agora nesse período de pandemia e também quando a gente está junto da família. Como treinar em casa, a gente vai ver também como a gente deve se preparar para as atividades físicas, a gente tem também nesse contexto buscar as orientações para as atividades mais intensas, a gente tem que ter cuidado após as atividades, a alimentação, ela vai junto com a atividade física, por isso também ela é muito importante nesse processo, tá? E aí eu vou trazer um textinho final complementar, explicando a diferença para vocês de atividade física e exercício físico, reforçando aquele videozinho que eu passei para vocês no WhatsApp, tá? Então, eu vou voltar lá em cima, ó. A saúde, a gente sabe que é um dos aspectos essenciais para a qualidade de vida. Então, os dois, eles precisam andar juntos, tá? Pois de nada adianta a gente ter uma moradia digna, acesso à cultura, educação, emprego, entre outros, se formos ao longo do tempo adquirindo problemas de saúde por um estilo de vida errado, ou com práticas alimentares inadequadas, ou pelo sedentarismo. A medicina, hoje, ela vem vencendo, com o passar do tempo, doenças antigas, como a tuberculose, a difteria, a poliomielite, entre outras doenças. Mas, no entanto, hoje corremos mais risco com as chamadas doenças de escolha provocadas pelo álcool, pelo cigarro, pela má alimentação e pelo sedentarismo. Em alguns aspectos, a qualidade de vida, ela pode ser determinada por atitudes e comportamentos, sejam eles físicos, psicológicos ou sociais. E esses comportamentos, eles podem influenciar positivamente na nossa vida ou negativamente, tá? Então, a gente precisa pensar na saúde, na prática de atividade física e na qualidade de vida. E esses fatores, eles são primordiais. Tanto os físicos, psicológicos e sociais, eles precisam estar bem, para a gente dizer que a gente tem uma qualidade de vida boa, tá? Então, eles precisam estar em conjunto, eles precisam andar em conjunto, a nossa saúde, o nosso bem-estar, ele precisa estar bem para a gente considerar que a gente tem uma qualidade de vida boa. O sedentarismo, a gente já viu, né, na aula anterior, na nossa primeira aula, que é um problema que é de saúde pública, né? Até a Organização Mundial de Saúde, ela traz, né, alguns índices, né, em relação ao sedentarismo hoje, principalmente aqui no Brasil. E aí a gente sabe que essa falta de movimento, ela é responsável por doenças que são muito conhecidas, né? Como a diabetes, a pressão alta, o colesterol elevado, a obesidade, a osteoporose, doenças nos rins, entre outras. Seu impacto negativo, ele vai agir na nossa saúde mental, vai causar diminuição da autoestima, do bem-estar, da sociabilidade, vai aumentar o estresse e vai começar a surgir a depressão. Para as práticas de atividade físicas, elas se tornarem um hábito na nossa vida, ela precisa ser incentivada principalmente pelos adultos próximos às crianças, tá? Iniciando o mais cedo possível. E para que essa prática ela possa acontecer por toda a vida, a gente precisa já começar, né, a ter preferências alimentares, quanto às práticas de atividades físicas, a gente precisa, enquanto pai, influenciar o nosso filho, né? Por quê? Porque se a gente começar a influenciar nossos filhos já desde pequeno, eles vão manter uma rotina, certo? E eles vão persistir nessa atividade física durante a vida adulta. Então, por isso que eu trago essa dica, e ela é bem importante, vocês, né, acredito que a maioria de vocês já são pais, a gente incentivar os nossos filhos a praticar atividade física desde cedo, né? A jogar uma simples bola com um colega, né, andar de bicicleta, fazer caminhada, brincar de esconde-esconde, né? Dessas várias brincadeiras que tem hoje em dia, que na verdade hoje em dia não são mais
tão visíveis assim na rua. Por exemplo, eu já quase não vejo mais crianças brincando na rua. E querendo ou não, a atividade física ela vai bem de encontro com essas atividades, com esses tipos de brincadeiras. Então, a gente, enquanto adulto, a gente precisa influenciar nossos filhos, tá? A resgatar essas brincadeiras que antes eram realizadas por nós, tá? Aí aqui, ó, eu trago um textinho, juntos é mais divertido. Vou falar agora um pouquinho sobre essa relação da atividade física e da família, ó. Hoje, por causa da correria do dia a dia, né, mal conseguimos passar o tempo de qualidade com a família, não é? Porém, mesmo com a agitação do cotidiano, o tempo com a nossa família, ele deve estar no nosso calendário, né? Ainda que seja um período curto ali da semana, a gente precisa ter esse contato com a nossa família, a gente precisa disponibilizar esse tempo, tá? Então, passar o tempo com a família, né, com pessoas que a gente ama, traz diversos benefícios para todos os membros da família. Então, a gente vai ver agora quais são esses benefícios. O primeiro benefício é o fortalecimento dos laços familiares. Então, o que esse fortalecimento vai, né, o que ele vai fazer enquanto benefício? Ele vai contribuir para a maior sensação de conforto, de segurança, tanto para os filhos quanto para os pais. Ao praticar esportes ou fazer atividades juntos com a família, querendo ou não, você acaba formando uma equipe, né? Aí nesse momento todos vão interagir, trocando carinho, amizade, cumplicidade, né? E com isso, a relação de proximidade e amor vai fortalecer esses laços familiares, principalmente agora nessa época de pandemia, né? Esse fortalecimento, ele se tornou importante. A gente está passando mais tempo em casa, né, com a família. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, tá? O segundo benefício aqui é a melhora da saúde. O que vai proporcionar essa melhora da saúde? O lazer, esse tempinho que a gente precisa ter no nosso calendário lá. Como fala aqui, ó, por si só, ela melhora a saúde. Ela vai conseguir aliviar o estresse, a autoestima, vai dar a oportunidade de você conhecer pessoas diferentes, às vezes com o mesmo objetivos, vai melhorar o humor, vai relaxar dos problemas diários do trabalho. Aí, dentro desse contexto, o que vai acontecer? O organismo ele vai ficar mais livre de doenças, tanto físicas como mentais, causadas principalmente por quem? Pelo estresse, pela correria que a gente está vivendo hoje no dia a dia, tá? O terceiro benefício vai falar lá ó, sobre o auxílio no desenvolvimento das crianças, que vai bem condizente com o que eu falei ali em cima, né? Com as atividades de lazer em família, né? Os pais, eles devem fazer o quê? Estimular o desenvolvimento psicomotor da criança de forma saudável. Então, trazer brincadeiras que a gente vai conseguir atingir esse desenvolvimento que está falando aqui, esse desenvolvimento psicomotor, ele vai estar intrinsecamente ligado à prática da atividade física, ou seja, das capacidades físicas, né? Como, por exemplo, andar, correr, saltar, e também junto com as habilidades motoras, tá? E vai influenciar esse desenvolvimento das crianças, influenciado pelos pais, nossa senhora, vai fazer um bem danado, inclusive pensando na vida adulta, tá? Então, é importante esse auxílio no desenvolvimento das crianças. O quarto benefício, ele vai falar sobre a melhora na qualidade de vida. Ele também vai trazer, né, esses momentos de lazer, porque esses momentos de lazer, geralmente, eles deixam a gente com humor, deixam com a gente com humor, com sensação de bem-estar, né? Além disso, pensando nessa melhora da qualidade de vida, é legal a gente pensar nesse momento de lazer e a gente ter um contato com a natureza, né, com atividades ao ar livre. Por quê? Porque a gente sabe que esses tipos de atividades, eles beneficiam muito, né? Eles trazem um bem-estar diferente. Só o fato de você ter contato com a natureza ali, isso já gera vários benefícios, principalmente para a nossa saúde, né? A questão da respiração, a questão de você ter contato ali mesmo com a terra, com a grama, tá? Então, esse contato é importante. Além dessas atividades, né, de lazer, a gente pode contar também com os esportes, tá? Por quê? Porque o esporte é terapia, né? E a gente também precisa pensar, né, nessa prática esportiva. Precisa ser competitivo? Não, mas se for de uma forma de lazer, tranquilo, né? Ele também vai trazer esses benefícios.
Então, ó, a partir do contato de forma divertida, relaxada, né, com seus filhos e seu companheiro ou companheira, os momentos de felicidade e gratidão serão ampliados no círculo familiar, tornando essa relação mais harmônica e sólida ao longo do tempo. Então, esses são os 4 benefícios que vão estar condizentes com a prática de atividade física, né, relacionado a essa questão do tempo com a família, tá? Essa prática em conjunto, né, com os familiares, ok? Aí aqui, ó, na sequência, a gente vai ter o que fazer. Por quê? O que fazer? Eu me preocupo com essa pergunta, né? Porque hoje a gente sabe que a televisão, o videogame, o celular, eles são concorrentes fortíssimos na atividade física. E aí, como que a gente começa a trocar o sofá pelas atividades físicas, né? Por atividades que agitem o nosso corpo? Então, a gente precisa pensar em escolher atividades que sejam fáceis de fazer e que a gente crie uma rotina, que elas fazem parte do nosso dia a dia, que a gente consiga fazer dentro dessa perspectiva da correria, né, do trabalho, da correria dos afazeres de casa. Então, a gente precisa pensar em práticas que vá atender o nosso tempo ali que a gente tem disponível. Então, quando for fazer algo diferente, de novo, né, reforçando, chame seu filho para participar e coloque metas. Dentro dessa perspectiva aqui, ou você pode colocar, né, um outro familiar, ou então um amigo, para poder fazer essa prática. Praticar atividade física com outras pessoas, elas estimulam muita coisa e traz muito benefício. Aqui eu dou a dica, né, para chamar o filho para participar. E aí, dentro dessa perspectiva, coloque metas. Por quê? Porque os filhos, querendo ou não, as crianças, elas gostam de desafios, né? E elas vão sentir que vão conquistar algo nesses desafios. Então, eu trouxe algumas sugestões de atividades que podem ser feitas em casa mesmo, só para distrair né, as crianças ou os filhos de vocês. Então, pular corda, pular amarelinha, coloque uma música, né? E dance. Aqui eu trouxe a altinha, que pode ser passe de vôlei ou de futebol, se deixar a bola cair. No caso do futebol aqui, né? A embaixadinha. Correr, enquanto você corre, né? Levar seu filho de bicicleta para poder acompanhar. Dá para produzir em casa uma peteca, dá para jogar o frescobol, fazendo com aqueles... pode ser feito com papelão. Então, assim, são coisas simples que você consegue fazer em casa e que não precisa de muito esforço, né, para poder realizar essas atividades que eu trouxe aqui. Aí aqui, ó, tem uma dica embaixo. Use a sua imaginação. Qualquer atividade física, ela vale para manter o corpo em movimento. Movimentar-se é importante em todas as fases da vida, e quando os pais incentivam os filhos desde cedo, é melhor ainda. Se praticar atividade física faz bem para o corpo e para a mente, praticar na companhia de quem amamos, os benefícios são ainda maiores. E aí, na sequência, né, eu trago aqui, ó, como treinar em casa. No texto acima, a gente viu a importância, né, de se exercitar e como fazer isso junto à família, né, que pode ser útil, pode ser agradável, né. Aí, hoje, dentro desse contexto de como treinar em casa, a gente vai ver informações relevantes sobre a execução de exercícios físicos, né, e os cuidados que se precisa ter ao realizá-los. Então, ao decidir mudar o seu estilo de vida, né, e deixar de ser sedentário, é crucial que você escolha uma atividade que seja fonte de prazer e que ela seja possível de encaixar no seu dia a dia, né? Como falava o texto em cima. Então, você pode fazer atividades aeróbicas, né? Como caminhada, corrida, pular corda, dançar, exercícios sistemáticos, né? Que são aqueles acompanhados com uma sequência dos membros que você quer trabalhar. E todos esses exercícios que eu trouxe aqui, eles vão desenvolver principalmente o quê? Basicamente o quê? Os músculos, né? Aí, ambos, eles podem ser feitos sem necessidade de pagar mensalidades em academias e no horário que melhor se ajustar à sua rotina. Então, assim, não há necessidade de você frequentar uma academia para você começar a fazer a prática de atividade física, né? Lembrando que sempre quando você for fazer qualquer tipo de atividade física ou exercício físico, né? Você precisa pensar nos seus limites corporais, né? Todos nós temos um limite, então começar devagar, né? Não forçar muito na hora da atividade, alongar antes e depois, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ali embaixo, tá? Na apostila. Então,
pensar nesses fatores, ok? É importante lembrar que o acompanhamento de profissional faz a diferença e ajuda a evitar lesões, mas vamos ver aqui algumas dicas importantes que vão te ajudar. Então, a primeira dica, né, ó, veja como se preparar para as atividades físicas. Então, a primeira delas é mantenha-se hidratado e bem alimentado. Né? A alimentação saudável ela é essencial para ter energia durante a atividade. Exercitar-se em jejum pode causar tontura ou desmaio. Mantenha-se hidratado e prefira ingerir água, né, ao invés de bebidas açucaradas. Por quê? Porque isso vai influenciar na hora da prática, tá? Então, lembrar, né, de quando você vai realizar uma atividade física, né, pensar nessa alimentação saudável, porque os dois precisam caminhar juntos, né? Não adianta você fazer atividade física e ter uma alimentação totalmente errada. Isso vai só prejudicar o seu organismo, a sua musculatura. Então, os dois precisam caminhar juntos. Outra coisa que é de suma importância e que às vezes eu acho que é até repetitivo falar, mas, pessoal, a água. A água é um benefício imensurável no nosso organismo. Ela é responsável por um monte de coisa, né? Que está relacionado ao nosso corpo, como a pele, o nosso cabelo. Então, a gente precisa pensar nessa hidratação, tá? E precisa beber água, né? Lembra de 2 litros por dia, de preferência, tá? Então, bebam água, né? Não pratiquem atividade física em jejum, porque pode ocasionar tudo isso que eu falei, né? Tontura, desmaio, pensar numa alimentação mais saudável, né? À base de frutas, tá? Use roupas confortáveis. Nada melhor que deixar o corpo livre para realizar os movimentos. Atenha-se aos equipamentos de segurança, né? Como capacetes de joelheiras. E caso a atividade física, por exemplo, seja uma caminhada ou uma corrida, use tênis com meia. Por quê? Porque a meia, querendo ou não, ela fixa o pé, né? E aí pode até prevenir torções que venham a acontecer. A última aqui, ó, faça o alongamento. O alongamento, ele avisa, né, e prepara o corpo para a atividade física. Então, é importante a gente sempre alongar antes e depois da atividade física. Por quê? Para a gente poder evitar lesão, né? Vai ajudar a melhorar a performance. Então, lembrar que o alongamento ele deve ser realizado sempre antes e depois, tá? Da prática de qualquer atividade física ou exercício físico. Aí, dentro do contexto que a gente já falou aqui em cima, né, ó, busca orientações para atividades mais intensas, tá? Então, quando você for fazer uma atividade, né, como eu já havia falado, mais intensa, que você vai forçar um pouquinho mais o seu organismo, procure, né, um profissional de educação física, de preferência. Por quê? Porque ele vai te recomendar exames clínicos antes de você começar a fazer esses exercícios, né? E aí também ele vai te dar algumas orientações, né? Isso vai ser um pouco mais planejado. E aí, dentro dessa perspectiva, vai acontecer o quê? Você vai até evitar de ter lesões, dores, né? Distensões, que isso pode acontecer durante a prática. Então, é importante você procurar sempre um profissional, tá? Aí a gente precisa ter os cuidados após a atividade física, né? O primeiro cuidado que eu já falei é sobre o alongamento, né? Depois de todas as atividades físicas que a gente for realizar, a gente precisa fazer o alongamento, tá? Ele é muito importante. Lembra, tanto antes quanto depois. Aí entra o contexto também, né? Alimentar-se de maneira adequada após a prática da atividade física, para evitar a fraqueza e a perda da massa magra, que no caso aqui é o nosso músculo. Lembrar. Às vezes a gente tem o costume de fazer, já ouvi falar também, a gente tem o costume de fazer atividade física, né? E aí depois da atividade física, não vou comer nada porque eu acabei de, né, fazer a caminhada, enfim, eu acabei de chegar da academia. Não, a gente precisa dar um tempinho, dar um intervalinho, mas a gente precisa ingerir, principalmente, como eu já falei, né, ligado à alimentação saudável, frutas, né, verduras, alimentos como as proteínas, que são as carnes, né? Consumir também, a gente precisa ter esse balanceamento na nossa alimentação, tá? E aí, na sequência aqui, dentro desse contexto todo aqui sobre atividade, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a alimentação. Então, a alimentação, ela é muito importante quando a gente fala em atividade física, né? Não só na atividade física, mas no nosso dia a dia. A gente precisa lembrar da pirâmide alimentar, né? Que
que ali vai estar a nossa base de como a gente deve proceder com questões dos alimentos, né? Evitar muito sal, muito açúcar, né? Gorduras. A gente precisa ter esse cuidado, tá? Então, ó, treino em casa de qualidade, alimentação saudável, eles se complementam. Fazer exercício é sempre bom, mas para alcançar resultados melhores, é preciso ficar de olho no que você coloca no prato. Lembrando, né, que os nutricionistas, né, que estão ligados mais à alimentação, eles recomendam a gente sempre deixar um prato mais colorido na hora que a gente for fazer as refeições, né? Pensar lá nas verduras, né? No arroz, na carne. Então, a gente dividir isso aí e deixar o prato mais colorido mesmo, tá? Nessa perspectiva dessa alimentação um pouco mais saudável. Uma dica fundamental é não descontar sentimentos de frustração, ansiedade, tristeza na comida. Por mais que pareça difícil, é preciso persistir. Se você seguir com a consciência de mudar os hábitos, logo você terá mais autocontrole diante da comida. Olha que dica importante, né? Às vezes a gente fica tão estressado, enfim, ansioso, né? Frustrado com alguma coisa, e a primeira coisa que a gente faz é ir aonde? Procurar uma comida, né? E aí, um indicado que é a gente não fazer isso, a gente persistir, mas pensar em mudar esses hábitos, né? Tentar controlar isso. De que forma a gente controla isso? Ah, não, eu tô frustrado, tô ansioso, né, tô triste, não, vou procurar fazer uma caminhada, então, vou na praça, vou num parque, procure algo para fazer, para que não venha para que você não tenha esses sentimentos, tá? Outro ponto importante é a qualidade do que você come, né? A regra simples é consumir alimentos saudáveis, muitas frutas e vegetais. Assim como o exercício, a alimentação ela influi no organismo de forma geral e preserva a boa forma e a saúde. Quando se pensa em uma alimentação saudável, né, começar com a primeira refeição do dia é a maneira correta de olhar para uma dieta. O que é necessário para um café da manhã completo e nutritivo, né? Aí vem a dica: invista no consumo de frutas, leite, iogurte, cereais, queijos, né? Aqui tá dando uma dica para a gente optar pelos alimentos mais magros, tá? Evitar as gorduras, ok? Outra dica bacana que se você tem uma alimentação rica em gordura, vai significar que você vai ter um maior percentual de gordura no corpo e menos massa magra. Então, olha a reflexão sobre esse consumo que a gente tem referente à gordura. Então, se você quer ter músculos delineados, né, é fundamental maneirar no consumo de gordura. Para uma alimentação balanceada, invista também no consumo de quantidade necessária de proteínas que seu corpo precisa. Por exemplo, frango sem pele, e de preferência assado, né? Peixes e carnes magras. Esses tipos de proteínas, eles vão ajudar no quê? No seu processo. E são ótimas opções pensando na nossa musculatura, tá? Apostar em grãos integrais, né? Castanhas, sementes. O corpo age de forma conjunta, né? E uma boa alimentação é essencial para alcançar os resultados que a gente quer, tá? Pensando no quê? Pensando no nosso organismo, no nosso corpo, né? Na nossa saúde, na qualidade de vida, como eu te falei lá em cima. Agora, né, eu vou trazer para vocês um texto complementar que vai falar sobre a atividade física e o exercício físico. E aí, o que muitos não sabem é que os dois têm uma grande diferença, né? Aí, ó, vimos nos textos anteriores a importância da prática de atividade física, né? As várias formas, as dicas para se tornar uma pessoa mais ativa, melhorando a qualidade de vida. Então, você sabia que existe diferença entre atividade física e exercício físico, né? Aí aqui eu trago uma imagenzinha aqui, né, do coraçãozinho fazendo exercício, ó, pouco é melhor do que nada. A prática regular do exercício físico, de exercícios físicos, é comprovadamente capaz de contribuir na prevenção de doenças cardiovasculares, do câncer e de outras doenças crônicas. Mesmo em pequenas quantidades, a atividade física é capaz de trazer benefícios à saúde da população em geral. Por isso, todo esforço deve ser feito para evitar a inatividade física
ou que como a gente conhece hoje, sedentarismo, tá? Aí aqui, né, eu vou trazer o conceito para vocês, então, essa diferença do que é atividade física e exercício físico. A atividade física, ela vai ser, dentro da sua conceituação, qualquer movimento corporal gerado por contração muscular e que resulte em gasto energético acima do gasto basal, tá? O que é esse gasto basal, então? São atividades de baixa intensidade. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante ali. Já o exercício físico, ele é uma forma de atividade física planejada, estruturada, repetitiva, né? Realizada com o intuito de melhorar a saúde e a aptidão física. Então, olha a diferença. A atividade física, ele coloca aqui como qualquer movimento corporal. Então, só o fato da gente se levantar e caminhar até a cozinha é um tipo de atividade física. Por quê? Porque ele vai gerar um gasto basal, né? Querendo ou não, a gente vai fazer uma caminhada. Então, atividade física é qualquer movimento corporal, né? Que vai gerar uma contração muscular e que vai resultar em um gasto energético, tá? O exercício físico, ele já está mais ligado às atividades de academia, né, de treinamento. Por quê? Porque é uma atividade que é planejada, né, estruturada. Então, a gente até brinca, né, que a atividade física, ela pode ser um exercício físico, mas um exercício físico, ele não pode ser uma atividade física. E aí, para a gente entender melhor esse conceito, o que é uma atividade física basal? Né? São as atividades de baixa intensidade. Normalmente elas são realizadas na vida diária, tais como ficar de pé, andar devagar, carregar objetos leves, né? As pessoas que realizam apenas essas atividades do dia a dia são consideradas inativas ou sedentárias, como a gente já viu lá na nossa primeira aula referente ao sedentarismo. Então, a gente precisa entender essas diferenças, né? Atividade física, qualquer movimento corporal gerado por contração muscular. Por exemplo, uma caminhada, né, que você faz um pouquinho mais intensa e que gera o gasto acima do gasto basal, ele é considerado uma atividade física, tá? Então, a gente precisa ter isso em mente. E aqui, ó, embaixo, né, tem alguns exemplos de atividade física basal, né, ó, varrer, né, lavar louça, caminhar com o cachorro, né, são alguns exemplos dessas atividades. Envolver-se em atividades físicas que promovam gasto energético acima do exigido pelas atividades da vida diária traz muitos benefícios à saúde. Podemos citar alguns: caminhar em ritmo moderado a rápido, dançar, andar de bicicleta, pular corda. Tá vendo? Esses tipos de movimentos que estão trazendo aqui, ó, eles estão intimamente ligados com a atividade física, tá? Aí ele dá até a dica aqui embaixo, ó, comece aos poucos, fazendo 15 minutos por dia, e vá progredindo de acordo com a resistência que foi adquirindo. Recorde-se de alguns dos benefícios que você pode alcançar, começando hoje a adotar um estilo de vida ativo. Então, quais são esses benefícios? Né? Primeiro, diminuir o risco de desenvolver diabetes mellitus, infarto, câncer de mama e depressão, manter a saúde dos seus ossos, o exercício ele é útil, né, na manutenção de uma ossatura saudável, manter a melhora da força muscular, manter o peso corporal dentro de uma faixa de normalidade, né, melhorar a qualidade do seu sono, aumentar o seu rendimento no trabalho. Então, pessoal, a dica que eu dou para vocês é comecem a fazer algum tipo de atividade física, seja uma simples caminhada, um andar de bicicleta, né? Troque algumas rotinas do seu dia a dia, né? Às vezes a gente tem o costume do mercado ser 2 quadras de casa, a gente vai e pega o carro ou pega a moto e não vai a pé, né? Então, são dicas importantes, por exemplo, subir escada, né? Não ir de elevador. Quando for ligar a televisão, ir até a televisão para ligar, não usar o controle remoto, né? Então, assim, são coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia e que podem melhorar e contribuir, né, na questão da nossa saúde, do nosso bem-estar, tá? Da nossa qualidade de vida. Aqui eu trouxe uma imagenzinha, né, ó, para reforçar. Atividade física é qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos que provoca um gasto energético acima do seu nível de repouso, né? Então, ele até traz aqui, né, ó, pular corda, né, uma corrida, tá? Exercícios físicos são aqueles que possuem uma sequência sistematizada de movimentos,
sempre executados de forma planejada e com um objetivo pré-definido, né? E aí ele traz até uma imagem aqui embaixo, né? Com referência à academia. Geralmente, os exercícios físicos, eles estão ligados à academia, ao treinamento, por exemplo, dos atletas, igual trouxe no videozinho lá para nós, tá? Acho, pessoal, vai vir as atividades. Então, eu trouxe algumas atividades, são 6 atividades, mas elas são bem simples, então, todas elas estão ligadas à nossa apostila, tá? A primeira a saúde é um dos aspectos essenciais para a qualidade de vida, pois de nada adianta moradia digna, acesso à cultura, educação, emprego, entre outros, se formos ao longo do tempo adquirindo problemas de saúde por um estilo de vida errado, com práticas alimentares inadequadas e sedentarismo. Então, quais são os aspectos referentes à qualidade de vida que podem ser determinados por atitudes e comportamentos? Assinale a alternativa correta. Então, A, são os fatores, são os aspectos, né? Referente a essas atitudes psicológicos e culturais, e esses comportamentos podem influenciar negativamente em nossas vidas. B, culturais, educacionais, fisiológicos, e esses comportamentos podem influenciar positivamente em nossas vidas. C, físicos, psicológicos ou sociais, e esses comportamentos podem influenciar positiva ou negativamente em nossas vidas. D, educacionais e culturais, e esses comportamentos podem não influenciar positiva ou negativamente em nossas vidas. Tá? Então, só tem uma alternativa correta, referente a quais são os aspectos, né, da qualidade de vida que pode ser determinado por atitudes e comportamentos. 2, passar tempo com as pessoas que a gente ama traz diversos benefícios para todos os membros da família, né? Aí vocês vão identificar no texto quais são esses benefícios, vão colocar aqui embaixo, tá? Número 3, ao decidir mudar seu estilo de vida e deixar o sedentarismo de lado de uma vez por todas, é crucial que você escolha uma atividade que seja fonte de prazer e que ela seja possível de encaixar no seu dia a dia. Aí aqui é mais pessoal, tá? Quais atividades físicas ou exercícios físicos que vocês fariam ou indicariam para mudar o estilo de vida, né? Para vocês terem um estilo de vida mais ativo. Então, vocês vão... essa pergunta aqui é pessoal, e aí vocês vão responder conforme vocês gostariam, tá, de praticar determinada atividade física ou indicaria para algum colega. 4, descreva abaixo como devemos nos preparar para a prática de algumas atividades físicas. Lembra, lá na apostila tem algumas dicas, tá? Então, vocês vão colocar essas dicas aqui. 5, cite 3 benefícios conquistados com o estilo de vida mais ativo. Lembra que a gente tem os vários benefícios, né, que vão bem condizente com o estilo de vida, para a gente se tornar mais ativo. Então, quais são esses benefícios? E aqui está pedindo para você citar só 3, tá? 6, explica a diferença entre atividade física e exercício físico. Em seguida, dê exemplos desse tipo de atividade física e tipo de exercícios físicos, ok? Pessoal, então, assim, boa leitura, né? Façam as atividades com calma, prestem bastante atenção na hora de respondê-las, e eu estou disponível no WhatsApp, tá? Oi, Késia. Cléria, boa noite. Oi, boa noite. Eu não sabia que vocês estavam aí, meninas, eu não vi. Tava escutando a sua leitura. Vocês... Agora eu vou fazer no caderno. Vou tentar. Ah, tá. Que não tinha ninguém, eu comecei a aula, falei, vou começar, porque depois eu preciso postar no grupo, né? Tá E aí eu não sabia que vocês estavam aqui, mas ficou alguma dúvida? Hoje eu trouxe, assim, algo bem simples, porque ontem a nossa aula foi bem pesada, né? 11 questões, hoje eu trouxe um pouquinho, algo mais simples, que é do nosso dia a dia mesmo. Eu gosto desse assunto, me interessa muito. Né? Eu gostei, parabéns, tá? Por você falar para mim que tá fazendo caminhada, é isso aí, a gente precisa começar de algum jeito, né? Todo dia eu vou um pouquinho. Às vezes eu levanto bem cedo, antes de ir trabalhar, para poder não ficar sem atividade. Ou às vezes à tardinha, mas é por causa da fumaça, por causa do tempo muito seco. Eu acho que na parte de manhã, às 4h30, 5 horas, é melhor para respirar, né?
Aí eu sempre sim. vou. Uhum. Eu gosto. Me sinto bem, já emagreci bastante. Tá certo, e continua, tá? Eu indico. Então, meninas, agora eu vou estar no WhatsApp, daí vou estar à disposição de vocês, tá bom? Tá, obrigada. Obrigada pela participação, viu? Até mais. É. Oi, Kézia. Oi,